E hoje começamos mais um dia dessa série incrível da Roda da Vida. E o tema de hoje é espiritualidade. E antes de entrar nesse tema, eu gostaria de fazer um breve resumo sobre a Roda da Vida. Ontem iniciamos essa série e fizemos a introdução do que é a Roda da Vida. E agora a gente vai realmente entrar hoje na Roda da Vida, na primeira área, que é a espiritualidade. Mas antes de entrarmos na espiritualidade, vamos dar esse resumo de ontem, que foi os exemplos e o conceito de fato da Roda da Vida. Ok? Então vamos lá. A Roda da Vida foi iniciada em 1960 pelo americano e ela tem o objetivo de aprimorar e desenvolver pessoas. E o incrível da Roda da Vida é que ela não só te dá uma análise como você está na sua vida. Além disso, ela também te ajuda a se desenvolver nessas áreas que são tão importantes na nossa vida. Ok? Então vamos lá. Imagina você agora querendo ir para o seu destino. O seu destino seja um outro país. E aí agora você vai e pega um barco, porque você vai pelo mar. E nesse barco que você pega, você encontra sujeiras, você encontra tantas coisas que pesam a sua caminhada. E é quando você para refletir, será que vale a pena eu fazer a minha viagem com esses pesos? Entendendo que quanto mais peso tiver, mais pesado, mais devagar você vai chegar no seu destino. Então é necessário se tirar todas as bagunças, todas as sujeiras do barco, para que você consiga alcançar o seu destino numa velocidade confortável, no tempo que você determinou. Então, o que são as sujeiras da nossa vida? São as situações que a gente enfrentou lá atrás e a gente continua carregando, são as experiências ruins. E a gente não ressignifica, a gente não enxerga diferente aquelas experiências para que, ao invés de ela ser um peso, ela seja um aprendizado. E outro exemplo que nós tivemos ontem foi quando a gente tá dentro de um carro e a roda do carro tá com desnível. E esse desnível faz com que o carro ele não atinja a sua velocidade máxima. Faz com que o carro ele não caminhe uma jornada confortável e, além disso, pode ficar no meio do caminho. Porque o desnível faz com que o carro ele não ande. Faz com que o carro ele de fato paralise. E assim é na nossa vida. Se alguma área da nossa vida estiver com desnível, a gente não vai conseguir caminhar. A gente não vai conseguir sair da nossa zona de conforto. A gente não vai conseguir, de jeito nenhum, chegar no propósito. Porque a roda não gira. Porque a caminhada que a gente tem que fazer não está sendo feita porque a gente está parado na circunstância, a gente está parado no passado. A gente está parado no medo, nas circunstâncias que aconteceram lá atrás. E a gente não procura enxergar de uma forma diferente. Bom, mais ou menos foi isso que nós vimos. E a gente vai agora ver a questão da primeira área da Roda da Vida, que é espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente acaba atrelando a pessoas religiosas, a gente acaba se comparando ou talvez pensando nas igrejas, em religião, em pessoas de autoridade religiosa, mas a verdade é que a espiritualidade está muito além disso. Espiritualidade é quando a gente tem uma conexão com Deus. Quando a gente se conecta com o Criador. E essa conexão independe de pessoas, de lugares, de coisas.
Essa conexão, ela tá relacionada com você e o Criador. E muitas vezes a gente terceiriza essa conexão. Muitas vezes a gente faz com que pessoas sejam responsáveis pela nossa conexão com Deus, como pastor, missionários, evangélicos, amigos que são referência. E a gente esquece que a gente tem acesso direto a Deus, a gente tem acesso direto à fonte. E esse acesso não precisa mais de nada, sabe? Nem de sacrifício, porque Jesus, ele já fez esse sacrifício. Então, quando a gente fala de espiritualidade, não está relacionado com pessoas, lugares e coisas, mas sim com a nossa conexão com o Criador. E entendendo isso, a gente jamais vai ser escravo do pecado, dogmas, doutrinas de homens, não. Mas a gente vai ser escravo do Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus ele veio, ele disse que ia deixar o Consolador, aquele que iria conscientizar a gente do pecado, da justiça. E todas as vezes que a gente entender isso, entender que a minha conexão com ele jamais deve ser feita com alguém, lugar ou coisa. Por exemplo, pastor, igreja. Não. Um vídeo na internet. Não. A minha conexão com Deus deve existir, independente dessas três coisas. Ela deve ser inegociável. Deus é a fonte e eu preciso acessar essa fonte todos os dias. No domingo a área vai ser criatividade, hobby e diversão. E eu vou tocar no violão porque é um tipo de um hobby que eu tenho. E eu vou tocar no violão e eu acho que eu vou cantar, eu vou cantar essa música Sinto Fluir, que é quando a gente pega Deus como a fonte da água viva. Pegando essa fonte, a gente consegue sentir, sabe, o fluir dele na nossa vida. E todas as vezes que a gente olhar para ele, entender que em Jesus a gente consegue acessá-lo, a gente tem acesso a um outro nível, sabe, de intimidade, de relacionamento com Deus. E eu acredito, quando falamos de espiritualidade, a gente fala disso, a gente fala de conexão com Ele, a gente fala de relacionamento com Ele, a gente fala de acesso. Esse acesso que a gente tem liberdade, a gente tem liberdade mesmo, sabe? E é maravilhoso a gente entender isso. Entender que não existe nada que impeça a nossa chegada até a presença dele. Espiritualidade é a nossa conexão com Deus, é nosso acesso a Ele. E é isso. A tarefa de hoje vai ser você falar com Ele como um amigo. Você não precisa de palavras bonitas, você não precisa pensar o que falar, não. Você só precisa ir até Ele e falar com um amigo, sabe? Quando você se encontra com um amigo, o que é que você quer falar pra ele? Das novidades, você quer falar pra ele do que tá acontecendo na sua vida. Então, com Deus vai ser a mesma coisa. Então, quando terminar essa live, você vai falar com Ele. E você vai falar com Ele como você fala com um amigo.
Ou talvez com uma pessoa que você admira muito e que você gostaria muito de ter a oportunidade de falar com essa pessoa. Então, fala com Deus como realmente um amigo, porque é isso que Ele é pra gente. Além de outros atributos também, como pai, conselheiro, protetor. Então é isso. Vamos fazer a mentalização? Lembre que ontem a gente ficou de fazer a mentalização hoje? Então é o seguinte, ó. Você vai, não sei, ficar de pé, ficar numa posição confortável. E aí, você vai fechar os olhos, trabalhar a respiração. Trabalhar a respiração. E aí você vai, fecha os olhos e começa a mentalizar. Fechou? Vamos lá? Veja agora você se aproximando de um rio. E esse rio, ele jorra com muita força. E cada vez mais ele começa a crescer, a subir de nível. E esse rio começa a chegar até você. E quando ele começa a chegar até você, você começa a nadar nele. E nadando, você começa a ir mais fundo. Indo mais fundo, você começa a sentir algo diferente, porque é uma conexão, é uma sensação extraordinária, surreal. E aí você começa a se envolver com esse rio. E esse rio é Deus. Esse rio que invade sua mente, seu coração, sua vida. E você se sente tão íntimo desse rio que você começa a beber dessa fonte. Que você começa a querer mais, a ter mais sede, mesmo bebendo. E agora você começa a compartilhar dessa água com as outras pessoas. Você começa a dizer assim: vem beber dessa fonte porque ela é maravilhosa. É uma fonte inesgotável, é uma fonte que não tem comparação. E aí nesse momento você começa a entender que não precisa de muita coisa para se aproximar da fonte da água viva. E agora você começa todos os dias a se aproximar de Jesus. Você começa a se aproximar de Deus, você começa a acessar um outro nível. Isso passa a ser inegociável na sua vida. Comece a abrir os olhos e esse momento é um momento extraordinário. É um momento que você começa a visualizar algo que não tinha sentido, não fazia sentido, algo que não fazia parte da sua vida. Uma conexão com Deus estava longe. Para me conectar com Deus somente se eu fosse à igreja, somente se as pessoas falassem de Deus pra mim, ou se eu escutasse uma música. Não. Essa conexão com Deus, ela deve existir independente de pessoas, de lugares e de coisas. Fechou? Essa foi a live de hoje. Falamos sobre espiritualidade. E amanhã estamos aqui falando sobre plenitude e felicidade. Contamos com a sua presença. Tamo junto. Obrigada. E é isso.